Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu trago aqui uma banda americana, das mais queridas aí do público em geral, e que eu me lembro perfeitamente que na época que eu fazia faculdade, lá em meados da década de 90, esse álbum especial que eu vou falar era praticamente tocado diariamente na República em que eu morava. E as canções aqui eram praticamente hinos da República. Eu estou falando do Creedence Clearwater Revival e o seu quinto álbum de estúdio, Cosmos Factory, 1970. Minha edição é bem simples, é da década de 90 mesmo. E nem encarte tem, só tem a foto do quarteto aqui. Então, o Creedence surgiu ainda, não com esse nome, mas o embrião do que viria a ser o Creedence surgiu ainda em 1959. Com a banda chamada The Blue Velvets, onde já tinha os quatro aqui, o guitarrista solo e vocalista, o John Fogerty, o irmão dele, o guitarrista base, Tom Fogerty, o baixista Stu Cook e o baterista Doug Clifford, chamado de Cosmo também, por isso Cosmos Factory aqui é o nome do álbum. E ficaram ali naquele circuito ali de barzinhos, casa noturna, eram adolescentes ainda também, ainda acho que nem era maior de idade ainda, quando foi formado. Depois lá por 64 eles acabaram começando a gravar, mas mudaram o nome para Gollywogs, um nome que eles detestavam, inclusive era o empresário deles na época que impôs esse nome a eles, mas eles detestavam. Lançaram alguns compactos ainda com o nome Gollywogs, mas em 1967 daí mudaram o nome para Creedence Clearwater Revival. E esse nome para mim é a explicação, uma das mais esdrúxulas que existem. Segundo o que é apurado na internet, o nome, o Creedence, veio por causa de um amigo ali deles, chamado Credence, mas acabaram dobrando ele para virar uma mistura de Creed, que é crença, com Credence. Depois, Clearwater é o nome de uma cervejaria, se não me engano, que eles gostavam muito do comercial dessa cervejaria Clearwater. E o Revival, porque eles se sentiram renovados, mudando aqui o nome que eles detestavam, eles sentiram assim estavam revividos, daí o nome Revival. E o Creedence começou a sua carreira discográfica com esse nome em 1968, com o single Alice is the Kill, dividido em duas partes, e veio também o primeiro álbum, que não fez tanto estardalhaço. Chegou a fazer um certo frisson ali no cenário musical americano, mas não fez tanto estardalhaço. A partir de 1969, aí sim, vieram 3 álbuns numa tacada só. Veio o Country, veio o Green River e o Will and the Poor Boys, todos aí no ano de 1969. Em 1970 eles começam ali, esse álbum saiu em julho, e para mim é a obra-prima deles. Simplesmente esse álbum aqui é a obra-prima deles, na minha opinião. Como eu falei, a gente escutava isso até praticamente não aguentar mais. A gente ouvia muito isso aqui nos anos de 93 e 94, eu lembro que eu escutava demais esse álbum. Mas eu fiquei cerca de uns mais de 20 anos sem escutar, sem botar para tocar esse álbum aqui. Aí esses dias atrás eu resolvi dar uma chance, falei, nossa, como é que eu consegui ficar tanto tempo sem ouvir isso aqui? Então temos aqui o melhor do chamado Swamp Rock, rock do pântano. Que o John Fogerty, apesar de ser californiano, ele praticamente era um sulista honorário ali dos bayous, dos pântanos ali da Louisiana e do sul dos Estados Unidos. Então começamos aqui com Ramble Tamble, uma música com mais de 7 minutos de duração e que difere um pouco das demais, porque ela começa com um country rock animado, mas depois tem um interlúdio ali bem psicodélico, bem acachapante mesmo, que eles ficam parecendo aquelas bandas de São Francisco, parecendo o Grateful Dead, o Quicksilver Messenger Service, desculpe. Mas depois eles voltam pro country rock também. Mas é uma música bem elaborada, eu gosto bastante dela. Depois tem a cover de Before You Accuse Me, que ficou conhecida aí na voz do Bo Diddley, é uma versão bem honesta deles. Traveling Band, é a terceira música, onde eles
declara o seu amor ali ao rock dos anos 50, o rock dos primórdios ali, bem estilo anos 50 mesmo. E depois tem um cover de um astro dos anos 50, o Ubi Dubby. Ficou conhecido aí na voz do Roy Orbison. Lá na década de 50 ele também, novamente, eles reafirmando seu amor ao rock primordial. Depois temos a quinta canção, Looking Out My Back Door, que é puro country. Essa aqui é um country quase que raiz, quase que um Hank Williams da vida. E depois vem Run Through the Jungle, que fechava o que era o lado A. E aqui a canção começa com uns barulhos bem ríspidos assim, um trabalho de guitarra bem estridente, mas depois ela acalma um pouco, mas essa canção aqui ela tem um subtexto meio sombrio. E não é por menos também, porque é uma faixa que fala meio que cifradamente sobre a guerra no Vietnã, um protesto contra a guerra no Vietnã. E o Tom Fogerty afirmou que era a canção preferida do Creedence dele, essa Run Through the Jungle. Depois, se Run Through the Jungle era meio sombria, meio sinistra, o clima muda completamente com Up Around the Bend. Essa aqui é uma música completamente autoastrada, aquela música para você ouvir, ficar pulando, chacoalhando no sofá ali. Maravilhosa. Depois, mais um cover, My Baby Left Me, aqui do Arthur Big Boy Crudup, que é lá da década de 40, inclusive. Aqui é um blues rock aqui. Esse Arthur Big Boy Crudup foi ídolo de ninguém menos que Elvis Presley. Adorava ele. Depois, para mim, a faixa que é uma das duas faixas que eu mais gosto. A baladaça Who Stopped the Rain. Essa música aqui é de doer no fundo do coração. Aqui o John Fogerty, ele deixa a voz dele um pouco menos rascante, que era a marca registrada dele. Aqui ele canta de maneira um pouco mais branda e ficou espetacular a interpretação vocal dele. E o instrumental nem se fala. Depois temos aqui mais de 11 minutos espetaculares também de uma cover, I Heard It Through the Grapevine, que ficou famosa ali na voz principalmente do Marvin Gaye. Mas aqui eles têm uma pegada soul, mas é um soul rock, um soul misturado com rock clássico. E para mim, me desperdoe os fãs aí do Marvin Gaye, mas essa versão para mim é superior. Essa versão aqui do Creedence é imbatível, simplesmente. E depois o álbum fecha com a minha segunda canção preferida, outra balada aqui também muito influenciada por soul, maravilhosa também, e também uma balada bem triste também aqui, Long as I Can See the Light. Também aqui o John Fogerty, apesar de cantar no seu estilo rasgado ali, mas ele canta de maneira muito emocionada, o que dá muita qualidade também à interpretação vocal dele. E também fecha com uma nota melancólica aqui, um álbum que na maior parte ele é bem alegre, mas aqui ele fecha com uma nota um pouco mais melancólica, o que não atrapalha em nada, pelo contrário, realça apenas a qualidade do álbum. Depois o Creedence ainda lançaria mais dois álbuns, o Pendulum, ainda em 1970, e o polêmico Mardi Gras, de 1972, esse último já sem a participação do Tom Fogerty, que havia saído. Problemas ali de convivência entre a banda, os outros três ali, o Tom Fogerty, que era irmão do John Fogerty, inclusive, o Stu Cook e o Doug Clifford, acusaram o John Fogerty de ser um tirano, de ser muito mandão, impossível de ter qualquer tipo de convivência com ele, trabalhar também não, acho que já tinha esgotado já. Enquanto que o Tom Fogerty, o principal argumento dele é que quando ele deu chance para os outros integrantes mostrarem ideias, deu errado, que é justamente no Mardi Gras, que é confessadamente o álbum mais fraco do Creedence. E até hoje eles vivem uma briga ali, o John Fogerty, o Stu Cook e o Doug Clifford. O Tom Fogerty infelizmente morreu em 1990. E vez ou outra, não sei se ainda eles estão em condições jurídicas de excursionarem, mas até algum tempo atrás o Stu Cook e o Doug Clifford formaram uma banda chamada Creedence Clearwater Revisited, e cantando aí clássicos do Creedence. Faziam shows aí
Não sei se ainda pode, não sei se o John Fogerty proibiu de eles continuarem se apresentando, mesmo com esse nome ligeiramente modificado, mas aconteceu. Infelizmente, é quase nula, é dificílima a chance de uma reconciliação entre os 3/4 originais aí do Creedence Clearwater Revival, e que foram os que participaram do último álbum da banda, o sétimo, aí, o Mar de Gá. Mas, felizmente, fica aí para os fãs e para o público em geral a oportunidade de ouvir os discos fenomenais que o Creedence lançou aí de 1968 a 1972. Nesse curto intervalo de tempo foram 7 álbuns. Eles eram uma banda com uma criatividade bastante aflorante. E lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.